Cordiais saudações a toda a comunidade académica moçambicana, a comunidade académica das universidades africanas e também a comunidade académica internacional. Estamos aqui para fazer a apresentação de dois temas importantes de uma palestra, cujo o assunto é a educação aberta à distância no ensino superior. O primeiro orador será o professor Dr. André Joaquim Xavier, que tem desempenhado a função de diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Aberta ICED ou Uniced em Moçambique. E ele vai apresentar o tema relacionado com breves considerações sobre a EAD, ou Educação Aberta à Distância. A segunda apresentação será feita pela nossa oradora, que é a professora doutora Laura Antônio Nhonelec, que é investigadora do Centro de Estudos SISCAM, mas também investigadora do CMR, que é Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta de Lisboa, em Portugal. Ela também é docente do Instituto Superior Monitor, que é uma instituição de ensino superior moçambicana que dá ensino no sistema de ensino aberto à distância. E o tema da professora Laura será as novas tecnologias aplicadas ao ensino superior, o caso específico de Moçambique. Vamos convidar aqui os oradores para tomarem a palavra. Vamos convidar agora o professor André Xavier para tomar a palavra. Professor André Xavier, por favor, tem a palavra. Boa tarde a todos presentes. Agradecer pelo convite efetuado pelo Dr. Batone. Estou aqui a fazer a projeção, não sei se todo mundo já consegue ver a tela. Conseguimos, professor, conseguimos. Dá para ver. Ok, muito obrigado. Bem, a apresentação que eu preparei para hoje, ela vai trazer aqui algumas considerações sobre a educação à distância. O que me motivou a fazer essas considerações é que esta é uma modalidade que está, digamos, a ganhar campo no território nacional e que foi bastante impulsionada pela situação da Covid, que tivemos que interromper muitas atividades de caráter presencial. Dentre os vários conceitos da educação à distância, encontrei um que eu achei que se calhar podia ser mais abrangente, especialmente numa altura em que ainda existem pessoas que confundem educação à distância com ensino remoto, e isso é preciso termos um campo para explorarmos esses conceitos de uma forma aprofundada. Eu não vou ler o conceito, porque acredito que todo mundo consegue ver a tela com nitidez. Eu vou passar para o próximo slide, que é aquilo que nós precisamos discutir com maior profundidade. A educação à distância, ela está ligada à evolução da própria sociedade, especialmente no campo das tecnologias. Um dos primeiros recursos usados foi o livro impresso. O livro impresso surge numa altura em que o conhecimento ainda era domínio de algumas pessoas. Com o surgimento do livro, nós temos a massificação deste conhecimento e é possível abranger a população. No século XVIII, com o surgimento dos serviços de correios, ampliaram-se as possibilidades para se implementar a educação à distância, razão pela qual surgiu nessa altura o ensino por correspondência. No caso de Moçambique, tivemos algumas experiências de ensino por correspondência, especialmente na fase inicial da educação à distância no nosso país. Temos um terceiro momento de evolução, que são a introdução de meios eletrônicos. Os meios eletrônicos referimos à rádio, à televisão,
os computadores, por aí em diante. Para quem ainda se recordar, nós em Moçambique já tivemos alfabetização via rádio. Este foi um dos momentos que nós tivemos da educação à distância no nosso país. No momento mais recente, refiro-me ao atual século, o século XXI, nós estamos a vivenciar um momento um bocadinho mais avançado, que é o uso da inteligência artificial, em que o estudante vai entrar numa determinada plataforma, ele vai interagir com um aplicativo instalado no sistema, que esse aplicativo vai simular um comportamento humano. Por que é importante o uso da inteligência artificial? É que pela própria natureza da educação à distância, que ela caracteriza-se pelo uso de horários flexíveis, o estudante e o professor não precisam de se encontrar uma determinada hora. Mas pode ter uma preocupação naquele momento em relação a um determinado conteúdo que ele não está a perceber muito bem. Ele, colocando lá a questão, o sistema vai lhe responder em menos tempo do que esperar até o momento em que o professor vai ler a questão. Temos também, ainda no nosso século, aquilo que são os ambientes da aprendizagem em 3 dimensões. Esta é uma realidade que ainda não chegou a Moçambique, como foi avançado pelos colegas anteriormente, principalmente o Dr. Sitoy, terá dito muito bem ao falar do desenvolvimento humano, depois trouxe a questão do crescimento, depois mostrou em que posição nós nos colocamos. Creio que esses fatores vão influenciar também para que essas tecnologias cheguem ao nosso território. Em termos de características da educação à distância, a primeira ideia que aparece quando se fala de educação à distância é que o professor e o aluno, eles não se encontram no mesmo espaço físico. Mas o fato de não se encontrar no mesmo espaço físico não vai retirar do professor a responsabilidade de guiar os processos. O professor continua a ser responsável por guiar os processos. E a linguagem usada, o termo usado na educação à distância é de tutor, ele é um orientador do processo. A segunda característica notória é a utilização de meios tecnológicos. Na atualidade, nós temos uma diversidade de meios tecnológicos que nos permitem uma conexão com as pessoas, independentemente da localização que elas se encontram. No caso de Moçambique, nós temos recorrido muitas das vezes a computadores, tablets e smartphones. A terceira característica é a organização de apoio, que nós denominamos tutoria. Como havia dito antes, o tutor ele é um orientador. A quarta é que a aprendizagem é um processo independente e flexível. O que isso implica? Que o estudante ele tem que ser capaz de aprender a aprender e aprender a fazer de uma forma flexível. Esta flexibilidade está ligada, em parte, ao próprio modelo pedagógico adotado. Nós não temos, na educação à distância, horários pré-estabelecidos, como acontece, por exemplo, no ensino presencial, em que no início do semestre o estudante já recebe um horário, ele já sabe que na segunda-feira, no primeiro tempo, tenho disciplina de matemática, por exemplo. No terceiro tempo, tenho disciplina de história. Na educação à distância é diferente, há uma flexibilidade. E por causa dessa flexibilidade, o estudante tem que desenvolver autonomia, ele tem que ser autônomo. Porque ele é que é o gestor da sua vida acadêmica. A quinta característica da educação à distância é a comunicação multidirecional. Uma vez que não temos horários fixos para encontros cara a cara, o estudante ele deixa de ser um mero receptor.
ele deixa de ser aquele que diz que agora eu vou entrar no primeiro tempo para receber a aula. Não. Aqui ele tem que ser um participante ativo. Ele tem que ser um indivíduo que vai interagir com os colegas dentro do processo de construção de conhecimento. E um dos espaços privilegiados é o fórum de discussão. E sem contar com chats e outros espaços de comunicação multidirecional. E a sexta característica da educação à distância é que ela atinge as massas. Em que medida ela atinge as massas? Através do uso das novas tecnologias de informação e comunicação, é possível haver distribuição em pouco tempo de diversos materiais educativos. Só para dar um exemplo, uma simples ficha de apoio produzida pelo tutor, quando ele vai colocar, seja na plataforma ou vai enviar por e-mail aos estudantes, automaticamente pode-se considerar que a turma toda já recebeu, embora um ou outro possa abrir em outra altura. Diferentemente do material físico. Eu vou disponibilizar uma cópia e depois aquela cópia tem que se levar para a ecografia e tudo isso leva tempo, até o dia que o estudante vai ter dinheiro para ir reproduzir a ficha na ecografia, leva tempo. Enquanto que a educação à distância não. Recebeu, já está no seu tablet, está no seu computador, está no seu smartphone. Importa também falar daquilo que se espera de um estudante do ensino superior na modalidade de ensino à distância. A grande questão aqui está na autonomia. A autonomia é que é o forte. O estudante que quer ter sucesso nesta modalidade tem que desenvolver autonomia. E para tal, a bibliografia consultada permitiu-me encontrar 7 dimensões da autonomia. A primeira é ontológica, que é o estudante por si só. Ele tem que ter capacidade de tomar decisões. Nós recordamos da nossa infância é que chegávamos a casa, os nossos pais, encarregados de educação, andavam espreitando os nossos cadernos para saber se fizemos o TPC, por aí fora. O estudante desta modalidade tem que ser capaz de decidir, eu vou assumir este compromisso, eu tenho que saber quais são os meus limites, que é para poder ser livre e autônomo, e não esperar que alguém venha lhe dizer quando deve fazer o que deve fazer. E nesta questão da autonomia do estudante, há uma relação também com o seu próprio ambiente. Imagina, o estudante pode ser trabalhador, trabalha em turnos, pode estar a trabalhar numa zona recôndita, não tem acesso à corrente elétrica, não tem acesso à comunicação, seja por telefone ou por internet. Então, todos esses elementos vão, de uma certa forma, contribuir na construção da sua. E na dimensão política, aqui referimos-nos à situação em que o estudante, ao assumir o que procura nestes processos, ele parte de um projeto de vida. Nós sabemos muito bem que há pessoas que em algum momento envolvem-se num curso e quase no fim querem mudar de curso. Quando procuramos saber o que é que se passa, alguém vai te dizer, não, eu entrei neste curso, os meus pais assim o entenderam. Ou seja, não tinham um projeto
de vida que lhe orientasse para dar seguimento àquela formação. Quando que o estudante de educação à distância ou de ensino à distância, por causa deste envolvimento, ele tem que ter no próprio processo, exige dele uma grande autonomia. Na terceira dimensão, que é a dimensão afetiva, está muito ligada à motivação e é continuidade da dimensão política até certo ponto. Eu quero fazer o curso de contabilidade, sinto que aquele curso vai ao encontro do que eu quero ser, vai satisfazer as minhas necessidades. Eu gosto de ser um contabilista. Isso é muito importante. Porque senão vai fazer um curso e no meio vai começar a travar, porque está a fazer algo que não gosta. Razão pela qual uma das questões que as instituições que oferecem cursos na modalidade de EAD é que a informação sobre os cursos ela tem que estar disponível, tem que ser transparente. O estudante tem que ver antes de escolher. E é para ele saber se vale a pena escolher esse curso ou não. Entrando na dimensão metodológica, aqui já estamos a entrar na ação propriamente dita. O estudante tem que, em primeira mão, ao assumir que quer fazer o curso na modalidade de EAD, ele deve ter em conta que todo o processo está na sua responsabilidade, ele tem que ter uma planificação. Como é que vai gerir os seus estudos? Quando é que ele vai interagir com os colegas, assim como com os tutores? Imagina, o estudante tem uma vida que ele já vem levando, seja social, profissional, por aí em diante, até religiosa. Todo este cenário ele tem que conjugar de modo a não prejudicar o seu processo. E na quinta dimensão, que é técnico-instrumental, quando ele já começou a perceber como é que se aprende a aprender. Ele já tem uma forma de estudar. Ele já sabe como é que eu vou estudar, como é que eu vou me preparar dentro de todo aquilo que é o cenário em que eu vivo. Isto vai conjugar também com a dimensão operativa, que é o dia a dia dele. Acordei, hoje o que é que eu faço? Amanhã, o que é que eu faço? Ele já fez todo o esquema, ele já sabe o que fazer, quando e como fazer. Tem o dia que eu vou fazer o levantamento, tem o dia que eu vou fazer a revisão, tem o dia que eu vou fazer os exercícios. Preparação, que é para verificar até que ponto este processo está a evoluir. Porque se não conseguir conjugar todas essas dimensões, vai chegar a uma fase em que só a descobrir que tem, hoje estamos no dia 26, a descobrir que tem uma avaliação para o dia 1 de junho. Já começa a querer fazer tudo a correr. E isto não é favorável para o próprio estudante. A última dimensão, que é a sétima, esta está muito ligada ao atual estágio da educação à distância, que já não se dissocia das tecnologias, que é a dimensão da habilidade tecnológica. No nosso país, ainda existe muita gente que tem dificuldade do uso do computador e dos tablets, smartphones, mas tem interesse em se formar. Esta é uma dimensão muito importante na atualidade.
que tudo é feito por meio da tecnologia. Geralmente, não precisa de ser um expert, mas tem que saber o mínimo. Entendi isso. Já está. Tem que saber o mínimo, saber usar computador como um utilizador básico, que é ligar, desligar, abrir o Word, abrir o e-mail, baixar um documento na internet, enviar um documento. O básico. Isso é importante. E à medida que ele vai sendo exposto aos próprios processos de ensino-aprendizagem, vai ter acesso a outras tecnologias que vão lhe permitir aprimorar o uso das ferramentas que estiverem disponíveis na instituição. Agora, se ele não tem este conhecimento básico, vai lhe ser difícil aventurar-se na educação à distância nos atuais moldes que estamos a usar em Moçambique. E uma outra componente muito importante é o material didático. Este deve estar disponível antes do início das atividades, ou seja, antes do primeiro dia vamos dizer, da disciplina, ou do semestre, ou do bloco, conforme a organização de cada curso. Este material tem que estar disponível. Por que é importante que esse material seja disponível antes? Uma vez que é um material que vai permitir que o estudante seja capaz de aprender sem ter alguém frente a lhe dar as aulas conforme aquela ordem temática. Ele deve ser revisto pelo corpo docente, para que, ao ser colocado à disponibilidade, tenha a menor possibilidade de conter falhas que possam bloquear o próprio processo de aprendizagem. Outro aspecto a ter em conta é que a própria linguagem do material tem que ser a mais fácil em termos de interpretação. A grande questão, há muitos manuais produzidos que trazem uma linguagem muito complexa que até a pessoa que vai ler não percebe o que está lá escrito. E como não está em frente de um professor para questionar no momento e discutir na hora, às vezes pode ser um bocadinho caricato. Colocar uma questão num fórum e nesse fórum haver várias pessoas com a mesma questão colocadas em momentos diferentes, isto acaba atrasando até certo ponto o próprio processo. E dada a dinâmica da educação à distância, é necessário que esses materiais tenham espaço para sofrerem adaptações, assim como atualizações. A terceira questão a ter em conta no material didático é que o material tem que, de forma clara, explicar quais são os objetivos de cada unidade. O que é que se pretende alcançar em cada unidade ou em cada módulo, conforme a estrutura do curso. A quarta é que o material não pode se dissociar do que falamos antes, que é a autonomia do estudante. Tem que ser um material que permita ao estudante construir a sua autonomia. Porque se este material é um material rígido, que não traz atividades extras, não traz uma bibliografia complementar, o estudante vai ficar bloqueado. Como acontece muitas das vezes no ensino presencial, só fica ali a tomar nota, fazer apontamentos do que o professor fala ou dita, algumas universidades até ditam. Fica aí a tomar nota, o estudante, faz apontamentos. Ele fica agarrado ao caderno. Enquanto que na educação à distância nós queremos que o estudante seja autônomo. Ele tem que aprender a aprender, ele tem que saber buscar conhecimento. Então, o material tem que estimular, tem que trazer espaço em cada
unidade temática, tem que vir outras fontes onde ele pode aprimorar aquele conhecimento. Ele vai, aos poucos, desenvolvendo essa sua capacidade de ser autônomo. E, para fechar, eu trago aqui algumas considerações que eu acredito que podem muito bem servir para trazer aqui aquilo que tentei dizer. Meu foco aqui é a qualidade da instituição de ensino. No primeiro aspecto, são os próprios cursos. Os cursos que são oferecidos. A planificação desses cursos não pode estar dissociada da modalidade na qual os cursos vão ser apresentados. Não podemos fazer um copy-paste, pegar um curso presencial, tal e qual, carregar, colocar no ensino à distância. Não se pode cometer esse erro. São modalidades diferentes, cada curso foi concebido para uma determinada modalidade. Então, as instituições precisam logo de antemão olhar para os seus planos curriculares, se são ajustados para o ensino à distância ou não. E um dos aspectos que pode ajudar é que, se nós estamos a preparar alguém para trabalhar na modalidade à distância, é importante que o nosso currículo tenha alguma unidade que vai permitir ao estudante ter esta habilidade do uso da tecnologia. Porque senão, aquele currículo não vai alcançar os objetivos pretendidos. O segundo aspecto a ter em conta é o corpo docente. Nós vimos, isso aqui em Moçambique, ano 2020 e 2021. Do nada, os professores tiveram que correr para o ensino remoto. Mas não tinham domínio do uso daquelas ferramentas. Então, no ensino à distância, para além de ter a formação na sua área de atuação, eu sou professor de matemática, sou formado em matemática, é preciso também estar formado na metodologia que vai ser usada. E para tal, a própria instituição tem que fazer um reconhecimento profissional do corpo docente. Desde aquele que ainda é iniciante nessas ferramentas. Estimular para que ele se profissionalize. Que ele não é um professor do presencial, é um professor de ensino à distância. Ele tem que se profissionalizar. Infelizmente, ainda existe uma certa timidez em algumas instituições, por simplesmente só, senhor formado, vem aqui, ensina uma e outra coisa e já está. Mas não aprofundam a modalidade em si, porque acreditam que basta saber usar o Google Meet, o Zoom e tudo. Não é. Existem coisas mais profundas. E esse estímulo não é só no sentido de colocá-lo a aprender mais sobre a modalidade, mas tem que ser um estímulo também de natureza financeira. Esse é o meu ponto de vista. Continuando, temos a componente pedagógica. A componente pedagógica, nós temos que ter em conta como é que vamos transmitir esse conhecimento. Aqui eu escrevi formato das aulas, mas a linguagem usada são sessões. Evitei colocar sessões, preferi escrever formato das aulas, porque a minha ideia era abranger a todo o público, incluindo o pessoal que não está no ensino à distância, que é para não ter muita, em termos de linguagem, né, muita separação. É preciso ter uma plataforma de ensino que vai responder aos cursos que a instituição oferece. Esta plataforma tem que estar em condições de responder aos planos curriculares.
há disciplinas que vão ser oferecidas que exigem determinados procedimentos para se alcançar os objetivos da aprendizagem. A plataforma tem que permitir que esses procedimentos sejam realizados para se alcançar aquele objetivo. Haver este alinhamento. E em relação ainda na componente pedagógica, o próprio professor ele tem que ter espaço para produzir materiais didáticos que se ajustam à realidade da instituição. Ou seja, é preciso apoiar o corpo docente na produção de materiais multimídias, na criação de simulações e também a questão dos laboratórios virtuais. Esta é uma componente muito importante para conseguirmos ter uma base pedagógica que vai responder aos objetivos que nós traçamos no plano curricular daquele curso. E também, ainda no campo dos materiais, um dos aspectos que às vezes passa despercebido tem a ver com as bibliotecas. A biblioteca física é muito mais fácil de montar do que a biblioteca eletrônica. Eu vou dizer porque é que eu acho que é mais fácil. Porque a física é só acordar, pegar dinheiro, ir na livraria, comprar livros, vir colocar. Não tem muito esforço. A eletrônica já não. O material que vai colocar, ele depois tem que ficar disponível 24/24, sempre que alguém quiser entrar na biblioteca, entrar e encontrá-la. Então, há outros recursos que estão por trás disso. E quando a biblioteca física deu 17 horas, fechamos, fomos embora, ninguém mais entra. Então, nesses materiais que devem ser disponibilizados nas bibliotecas virtuais, existem a questão dos direitos autorais. Há muitos conflitos. Não é só pegar e colocar. Tem que ver as licenças. O que pode ser feito para aquele material. Vem claramente em muitos materiais que, para podermos disponibilizá-los, temos que contactar a editora, por aí fora. Então, todas essas questões têm que ser acauteladas. São pena de manhã a instituição acabar por ser processada por violar direitos autorais. Nos últimos tempos, há um grande exercício por parte de várias organizações, que é a disponibilização de recursos educacionais abertos. Então, isto vai, até certo ponto, dinamizar ou impulsionar o crescimento da EAD. E, para fechar esta parte da componente pedagógica, a sugestão é a cooperação institucional, criando-se uma rede de bibliotecas virtuais. Ao invés de cada universidade ter a sua biblioteca, a criação de uma rede vai permitir uma partilha de materiais, quer em quantidade e qualidade, quer também em abrangência do público. Essa que seria a sugestão. Indo ao último aspecto, que é as estruturas de apoio. Aqui, nas estruturas de apoio, começando pelo lado administrativo, é importante ter um serviço online. Por que que temos que apostar no serviço online? Por uma razão muito simples. O estudante, ao escolher a modalidade EAD, um dos elementos que pode ter influenciado é que pode ser que ele não tenha disponibilidade para se deslocar a um espaço físico com uma certa regularidade. Pode ser que ele mesmo não goste de se deslocar, gosta de ficar no mesmo sítio. Há pessoas que não gostam de sair da sua cidade, simplesmente não gostam. Quando alguém diz, não, vamos mudar de cidade, para eles é um problema. Quer estar ali. Não quer ir a nenhum sítio, quer estar onde está à vontade, fazendo a sua vida do jeito que quer.
Se nós disponibilizarmos um serviço online, que ele possa fazer a matrícula, pagar as suas propinas e fazer uma série de pedidos, inscrever-se nos exames, ter acesso aos resultados das suas avaliações, aí sim, estaremos num bom caminho. E na componente tecnológica, é preciso ter infraestruturas fiáveis. A instituição tem que adquirir uma série de equipamentos que vão lhe permitir ter à disposição do estudante todas aquelas questões que falamos anteriormente, que é a plataforma de ensino, a biblioteca e o serviço online. Ele quer fazer matrículas zero, a hora que ele entender. Então, a instituição tem que ter essas infraestruturas fiáveis. Um aspecto que não é da instituição, mas que vai influenciar, muitas das vezes, tem a ver com a disponibilidade dos serviços de comunicação. Infelizmente, em Moçambique, nós já temos a situação de zonas que nem sequer têm corrente elétrica. Não tem sinal de internet, nem de telefone. Nós temos essas situações. Este seria um desafio lançar para o governo. Quem dirige o país é o governo, não é a universidade. É importante ter também o helpdesk, que é o serviço de apoio, quer para estudantes, quer para candidatos, assim como para o próprio corpo docente. Em jeito de finalização, era isso que eu tinha aqui para colocar e agradecer a todos por terem tido a amabilidade de acompanhar. Muito obrigado. Kanimambo, devolvo a palavra ao Dr. Baton. Muito obrigado, professor André Xavier, por tentar desmistificar aqui alguns preconceitos que a academia tinha sobre o ensino aberto à distância. Digo preconceito porque ainda não acreditávamos que era possível ter a mesma qualidade do ensino presencial no regime do EAD. E a apresentação do professor André Xavier foi bem conseguida, num contexto em que a Covid-19 tentou desafiar um pouco as instituições do ensino superior a revolucionarem o sistema de ensino. Então, o professor André trouxe aqui uma abordagem histórica do próprio processo de ensino aberto à distância, apresentou algumas modalidades, metodologias, estratégias de ensino e aprendizagem nesta modalidade de ensino, e até destacou uma palavra-chave, que é a questão da autonomia dos estudantes que aderem ao sistema de ensino no regime EAD. Além disso, acabou mostrando de uma forma indireta que até o vocabulário do próprio processo de ensino é diferente. Significa que no sistema de ensino aberto à distância, o docente vira tutor, a aula, por exemplo, chama-se de sessão. Então, é um sistema completamente um pouco inovador para o processo de ensino e aprendizagem. E chamou a atenção para questões relacionadas com as bibliotecas virtuais, que tem sido uma das grandes limitações para as instituições de ensino superior. E, mais uma vez, o professor André Xavier trouxe uma solução, que é a cooperação interinstitucional entre as universidades e instituições de ensino superior, para resolver essas limitações como fragilidades da biblioteca, limitações como introdução de cursos ao nível, por exemplo, de pós-graduação, que algumas escolas e institutos superiores não conseguem introduzir. Então, está de parabéns, professor André Xavier, por esta contribuição valiosa. Eu vou pedir que a professora Laura tome a palavra para fazer a apresentação, e depois o debate vai ser conjunto para o professor André e a professora Laura, porque os temas, todos eles, são temas conexos. Então, convido a professora Laura para fazer a apresentação, e os participantes podem já fazer as perguntas ao professor André, e depois vamos juntar para os dois poderem interagir. Por favor, agradecer à professora Laura para tomar a palavra. Quero agradecer a iniciativa e, sobretudo, a equipa organizadora deste seminário, deste encontro, que é de extrema importância, não é? Refletirmos sobre o ensino e a sua ligação com o próprio desenvolvimento.
E também agradecer pela emancipação, doutor. No meio de 4 homens, única mulher, então isso acho que para mim é super importante, não é? Eu já vou falar aqui, portanto, da questão do uso das tecnologias, não é? Que pode ser um meio para a universalização do ensino, sobretudo em Moçambique, que ainda aparentemente parece um contexto que tem muitas instituições do ensino superior, tem muita gente a aceder ao ensino superior, mas, na verdade, se formos a olhar para os dados, a realidade é outra. Fala-se que Moçambique não chega a 1% das pessoas, da população que consegue, portanto, entrar no ensino superior, sem contar com depois desistências, etc. Portanto, usar alguns meios que possam ajudar nessa questão de acesso ao direito ao ensino seria fundamental e importante. E um desses meios é a tecnologia, vamos usar de uma forma saudável, não é? Pronto. Agora, o doutor André já falou aqui da história, não é? Da própria evolução do ensino à distância, não é? E, de fato, o ensino à distância é aquele que acontece entre duas pessoas que se encontram em espaços e contexto e tempo também diferentes. Estamos a falar do aluno que está no outro lado, o professor no outro lado, que muitas vezes é confundido com o ensino, por exemplo, online, o ensino online emergencial, como aconteceu agora no momento da pandemia, não é? O ensino à distância tem suas características, como o professor Batona aqui falou muito bem. E teve uma certa evolução, seguiu um certo processo, não foi uma coisa, digamos assim, que aconteceu de hoje para hoje, etc. E alguns desses indícios, os primeiros momentos que se podem localizar o início do ensino à distância, alguns citam algumas individualidades importantes da história da humanidade, como, por exemplo, Platão, com as suas cartas que ele ia enviando, que trazia uma certa mensagem, depois São Paulo, com várias cartas que ele escrevia para as comunidades, e isso foi, digamos assim, o início, ou seja, alguns autores defendem que esse foi um dos inícios. Mas agora, aquilo que se olha como ensino online, tal como conhecemos hoje, começa justamente no século XVIII, não é, com o professor Filipes, que ele teve a iniciativa de fazer mandar os seus apontamentos, portanto, organizou o material, não é? Ele como professor, o material que ele dava às aulas, organizou e enviou para algumas pessoas, e essas pessoas começaram a se beneficiar disso. Portanto, começou a usar a correspondência para dar a possibilidade de outras pessoas terem acesso ao ensino, não é? E depois começou toda a evolução, depois dessa experiência, obviamente, começou a se alastrar em outros cantos, viu-se que era uma experiência que valia a pena fortalecer, que valia a pena continuar e não matar. E depois, anos depois, começou a se mostrar outros elementos que dentro do ensino à distância eram, se calhar, fundamentais, como, por exemplo, a institucionalização do próprio ensino à distância. Nós temos exemplos por exemplo, o Instituto Liber da Suécia. Ela chegou a formar 150.000 pessoas. É um número bom, não é, para este acesso ao direito à educação. Depois, tem outros exemplos, por exemplo, a Berlim, por exemplo, em 1856, fundou a Sociedade de Línguas Modernas, não é? E dentro desta sociedade foram contratados professores de outros cantos, por exemplo, franceses, para darem as aulas, não é? Para ministrarem as aulas, mas
não eram aulas presenciais, usando mesmo este modelo de correspondência. E depois passou-se desta fase, não é, para outras fases, usando outros modelos. Eu não vou trazer aqui todos os exemplos da evolução histórica, porque senão não vamos chegar. Não quero tomar muito tempo. Depois da correspondência, tivemos outros elementos, outros meios que foram sendo introduzidos, como, por exemplo, a rádio, a televisão. Todos esses foram meios usados. Depois começaram a sair leis, por exemplo, que era para tentar orientar, regularizar este modelo, não é? E depois, por exemplo, em 87, é importante ressaltar, o Parlamento da União Europeia, ele consegue lançar uma resolução, não é, sobre as universidades abertas naquela comunidade, dentro da União, da comunidade europeia, não é? E criou-se também uma associação europeia de universidades abertas, para só ver que o ensino online não é o ensino à distância, apesar ainda hoje termos pessoas que olham com uma visão de desconfiança, é um modelo, é uma modalidade de ensino que em alguns cantos já está arraigado, já está muito bem organizado, que já é um exemplo que poderia se tomar para o contexto moçambicano. Em termos de Moçambique, nesta evolução que eu estou a falar, histórica, já se começou a se viver em 77, não é? 77, quando houve o terceiro congresso, não é, em Niassa, onde uma das agendas, um dos principais pontos que lá se tratou foi a questão da educação. A educação e como é que essa educação poderia abranger mais pessoas. E aquilo que se pensou foi mesmo o ensino à distância, por correspondência, ou então usando os meios que já existiam, como, por exemplo, a rádio, não é? E é o que se fez. Portanto, a orientação, aquilo que saiu neste congresso foi que até 79, portanto, 2 anos depois, devia-se ter algum resultado, digamos assim. E foi a partir daí que Moçambique entra esta modalidade. Quer dizer, na verdade, já existiam pessoas que faziam o ensino à correspondência com Portugal, por exemplo, mas devido a várias razões, devia-se cortar este ensino que essas pessoas tinham com Portugal. Uma delas era a questão dos pagamentos que eram feitos em divisa, não é? E entre 83 e 84, já se formam os primeiros técnicos, 20 técnicos, não é? Em 3 áreas que são fundamentais para o ensino à distância: elaboração de material, a questão do uso radiofônico, elaboração de material escrito e planificação, avaliação. E isso já se pode ler no autor Mbassa, 2013, não é? Ele já fala isso muito bem. Portanto, aqui já esses 20 iriam ser os primeiros técnicos a nível nacional, que depois iria orientar aos outros moçambicanos. E é o que se fez. Numa segunda fase, pelo menos cerca de 1.300 pessoas, não é, professores, principalmente porque havia essa carência, não é, foram formados. É verdade que não teve este teste, essas primeiras pessoas não teve muito sucesso por vários motivos. A guerra, não é? A guerra dos 16 anos, que os professores corriam o risco. Depois, a implantação mesmo do sistema abertamente, o sistema socialista em Moçambique, que as ajudas que vinham desses países não chegavam para fazer face, custear as despesas, etc. E depois também houve um problema enquanto este grupo, esses técnicos estavam em formação, houve a revisão
do próprio sistema, não é? A introdução do novo sistema. Portanto, esses todos os elementos fizeram com que esta primeira fase, não é, da introdução do ensino à distância em Moçambique não tivesse muito sucesso, portanto, fosse interrompido, não tivesse o seu avanço. E depois temos a segunda fase, que é em 1990, que Moçambique, em 1991, assina um acordo, portanto, o acordo de Chondien, não é, na Tailândia, que ocorreu entre 5 e 9 de março de 1990, que era sobre, tanto a questão da universalização da educação, o acesso à educação para todos. Moçambique assinou isso. Esta foi a abertura desta segunda fase. A assinatura deste documento logo a primeira, fundamental, porque existe esse desejo de se ampliar o acesso à educação em Moçambique. E depois tivemos momentos, não é, dentro de Moçambique, formação de alguns professores que tinham nível, por exemplo, primário, conseguiram chegar a nível básico, alguns funcionários do Banco Mundial também foram formados neste período, etc. E em 2000, nós assistimos à abertura de uma nova, digamos assim, um novo período, uma nova era desta educação à distância. Porque nós, até aqui, parecia que não tínhamos uma instituição que se ocupasse deste tipo de ensino. Agora, se calhar aquilo que eu falei anteriormente, a questão da institucionalização, tanto com a criação de uma instituição, este ensino já teria as suas políticas mais organizadas, teria mais regulamentação, teria mais orientação dentro de uma instituição que trabalhasse concretamente com este ensino. Eu estou aqui a passar muito rapidamente porque vou me concentrar em outros aspectos que eu acho um pouco importantes. Mais importantes do que eu queria dizer. Agora, em Moçambique fez um estudo, queria dizer, e encontrou-se algumas dificuldades em implantar o ensino à distância. Né? O ensino à distância no seu todo, não só o sistema online learning, mas mesmo por correspondência e outros. Uma das questões aqui que se levanta é o próprio orçamento, não é? As instituições em Moçambique, mesmo a UEM, não é? Muitas vezes os orçamentos que ela propõe não são aprovados na sua íntegra, sempre tem um corte. Esta é uma grande dificuldade, não é? E depois tem a questão de doações. Qual é o problema de doações? É que muitas vezes aquele que doa tem seus apetites, vou assim dizer, e quer que esses seus apetites sejam satisfeitos. Então, conceber um sistema e que depois vai passar por alguma, não é censura, mas alguns cortes, isso pode comprometer a própria qualidade, não é? Tanto é que esta é uma das dificuldades. Outra dificuldade é o fraco domínio do uso da sala virtual. Isso o doutor já falou, isso é uma realidade de fato. As pessoas não dominam. Então, isso também, se for, principalmente o ensino e learning, que não é online, vai ser difícil, porque o contato, apesar de não ser momentâneo entre o professor e o aluno, vai ficar fraco, não é? Vai ficar fraco e não haverá uma interação, digamos assim, saudável entre as partes. E depois eu já estava a falar isso, a questão da resistência à mudança. As pessoas acham que o ensino à distância não confere a mesma qualidade, não confere o mesmo nível que o ensino presencial. Isso é justamente, eu acho, não sei se falo de preconceito ou falta de percepção ou conhecimento. Não é verdade. Eu falo isto
como pessoa que já passou por isto, então, tanto como ex-aluna e como professora desta modalidade. Temos alunos, sim, nesta modalidade, portanto, ensino à distância, muito bons, que fazem intervenções positivas, que conseguem fazer o progresso até ao nível de formação de novos conhecimentos, não é? E depois o outro problema é a ausência do professor. Muitas vezes os professores que estão aulas online, aulas, por exemplo, e-learning, aulas à distância, mesmo por material impresso, pensam que é um momento de lazer, não é? Você envia, faz de qualquer maneira. Não, antes pelo contrário. A modalidade à distância é a mais exigente, quer para o aluno, quer para o tutor, não é? O professor tutor, não é? Depois a questão de o fraco de autoestudo, a parte do aluno, não é? Os alunos não são suficientemente autônomos. Eu estou a falar aqui das dificuldades que foram encontradas na pesquisa de Preta em 2013, que não é um tempo muito, muito longínquo assim, não é? Portanto, o aluno tem que perceber que se está no ensino à distância, tem que ter uma certa postura que se adeque a aquela modalidade. Não pode estar ali como se estivesse no ensino presencial, que o professor vem, fala, clarifica alguma coisa. Aqui não, o aluno tem que programar-se. O professor André falou muito bem sobre isso, portanto não vou perder ainda mais tempo, cansar os nossos ouvintes. Participação nos debates, que é muito importante. Eu vou falar ainda um pouco mais à frente sobre este assunto, não é? Participação e tipos de modalidades de participação. Depois, outro problema, a dificuldade que se encontra fora, o não cumprimento dos prazos. Olha, quando a gente diz que o trabalho tem que ser entregue no espaço de 15 dias, quer o professor, quer o aluno, devem cumprir isso, porque senão haverá este rompimento com a distância, não é? E o não cumprimento dos prazos. Isso pode enfraquecer verdadeiramente esta modalidade. Portanto, perde o seu dinamismo, perde o seu próprio dinamismo. Depois, o acesso aos aparelhos, aos meios tecnológicos, à internet, o professor já estava a falar. Eu tentei ilustrar aqui alguns dados de 2017, portanto, de acordo com o censo de 2017. Ainda nós estamos num nível muito baixo no que diz respeito ao acesso à internet, acesso aos aparelhos eletrônicos, tanto é um elemento que vai dificultar, de fato, quem quiser implementar, quer as escolas públicas, quer as privadas, o ensino, por exemplo, online, o e-learning, não é, à distância, será difícil, devido a estes condicionalismos que nós estamos aqui a ver. E depois, bom, no meio dessas todas as dificuldades, nós temos que perceber que Moçambique, a maioria da população se encontra nas zonas rurais. Portanto, potencializar, tentar ultrapassar essas dificuldades implementando o ensino à distância seria uma coisa ótima. Obviamente, usando meios que poderiam, de fato, proporcionar este direito ao acesso à educação à população. Porque ter 70% da população vivendo na zona rural significa essas pessoas não terem acesso a muitos meios, não é? Muitos meios, eu não vou citar aqui, acho que todos somos conscientes disso, não é? Internet, eletricidade e outros elementos, etc. Não é? E depois, eu já acho que disse isso, que felizmente nós temos uma lei a partir de 92 que regula este ensino, temos órgãos que trabalham com isso, já temos a instituição que regulamenta, que desenha as políticas, que diz as estratégias, que avalia. E portanto, são todos aspectos fundamentais que foram para o ensino online, ou para o ensino à distância, o ensino online, o ensino à distância no seu todo, pronto, a palavra única aquela. Agora, o professor André, eu vou citar sempre, desculpa, professor André, se estou aqui sempre a citar-te, é que estamos a falar do mesmo assunto, então alguns elementos
se encontra, afinal estamos a falar do mesmo assunto, não é? A questão do ensino superior, do tipo à distância, portanto, algumas características e as condições. Bom, quando eu vou conceber um projeto educativo, eu tenho que ter muito bem claro o que é que eu depois quero com o produto final, não é? No caso que são os alunos. Existe, se eu quero, por exemplo, no final ter um aluno, não é? Que seja fiel àquilo que nós já temos, aos padrões culturais, ou então o aluno que vai mostrar uma certa mudança. Isso diz muito, não é, ao projeto pedagógico do ensino. Nós não podemos ignorar isso, não é? Portanto, eu posso desenhar o meu projeto querendo depois um aluno, não é? Já controlado, ou então o aluno que mostra uma certa mudança. Ou então eu quero fazer uma manutenção, ou seja, eu tenho valores, quero que esses valores continuem, quero que esses valores não se percam, mas sejam cada vez mais vivificados. E depois temos de ver se no contexto como o nosso moçambicano, estas características de ensino vale a pena ou não. O que é que nós queremos? Controlar, fazer a manutenção, ou então queremos introduzir valores que possam, de fato, provocar uma mudança no aluno, num produto, como eu estava a falar, que vai nos proporcionar vai mostrar uma total liberdade em criar um conhecimento novo, porque isso também precisa de um certo projeto pedagógico, não é? Tanto para que eu tenha um aluno que consiga refletir sobre a situação, do contexto, um aluno que consegue resolver os problemas, isso depende muito do projeto pedagógico que eu vou desenhar e eu vou oferecer, não é? Agora, eu tenho também algumas condições para que o nosso ensino tenha sucesso. O ensino online, o ensino à distância, eu estou sempre a repetir online, desculpa, mas na verdade é à distância, o ensino à distância tem algumas condições para que ele tenha sucesso. Não basta chegar ali, você colocar os conteúdos e já está. É preciso, não é? Haver um certo dinamismo não só da parte dos alunos, mas também como dos alunos, assim como dos professores. Nós temos que contar que estamos separados, quer geograficamente, quer cronologicamente. Portanto, esses elementos podem se agravar se se a própria condução do ensino não for adequada àquele modelo que está sendo oferecido, aquele modelo que está sendo usado, portanto, aquela modalidade à distância. E para que essa modalidade tenha mais sucesso, eu tenho que seguir eu como tutora, como professora tutora, tenho que seguir algumas estratégias, porque eu tenho responsabilidade como tutora. Por exemplo, algumas vezes eu coloco lá, por exemplo, no fórum, vamos tomar aqui em consideração o ensino online, o e-learning. Eu coloco lá uma discussão no fórum. Eu não posso abandonar os alunos à sua sorte. Eu tenho que interagir com os alunos, tenho que propor questões, ao invés de dar respostas. Tanto eu, ao colocar uma questão, eu estou a provocar, estou a estimular o aluno a ir procurar mais. Tenho que responder de forma muito rápida às questões que são levantadas pelos alunos. Como eu disse, não é para eu ficar no relax, tipo, ele está lá, eu estou aqui. Antes, pelo contrário, há muita responsabilidade. É por isso que mesmo que este ensino à distância, aqueles que acompanham, os professores tutores, devem ter uma
formação humana, humanística muito grande, para perceberem que do outro lado da tela tem um aluno, e eu tenho que olhar este aluno na sua individualidade, como uma pessoa. E isso precisa, sim, de uma capacidade, de uma formação, porque senão a tela parece que tapa tudo e já está tudo ok. A outra coisa é intervir e clarificar naquilo que os alunos estão a debater. Portanto, eu tenho que estar no meio, eu tenho que estar no meio não no sentido de dizer, não, isso, aquilo não, mas no meio daquilo que está a se acompanhar aquele debate que está a decorrer. Porque isso vai me dar, não é? Vai me dar a possibilidade, vai me dar, eu terei a capacidade de orientar, ou seja, para não dispersar a conversa, a aula, o tópico que está sendo tratado. Se eu estou a falar sobre o meio ambiente, direitos do meio ambiente, eu tenho que focar nesta questão do meio ambiente, claro, sem se esquecer da transdisciplinaridade, etc. Mas eu tenho que tentar mostrar que agora o tópico é este, vamos explorar este tópico. Esta é a responsabilidade do professor e tutor. Usar expressões claras, responder de forma clara, sem colocar elementos irônicos ou coisas assim, porque esses todos os aspectos não vão nos ajudar no ensino à distância, portanto, a atingirmos nosso objetivo, que é formar um cidadão crítico, que ajudará de fato nesta questão do desenvolvimento. E depois os ensinos online, o ensino à distância, ele também tem que ser consubstanciado com algumas atividades presenciais, para o aluno, ou seja, aquele que participa, não pensar que está isolado, totalmente isolado. Por isso que se aconselha, por exemplo, promover palestras, promover debates, coisas do gênero que possa unir as pessoas, de maneira que as pessoas percebam que não estão totalmente isoladas uma das outras. E depois nós temos os meios. São vários meios, como eu já disse, não é? E esses meios devem ser dominados na modalidade à distância. Ele tem que olhar, ter consciente o contexto do aluno. E uma dessas questões de contextualização é você saber falar, saber expressar-se com aquela língua com que o aluno se expressa, porque só assim é que eu vou conseguir me comunicar de forma saudável com esse aluno, é que vou conseguir também passar a mensagem, que é o conhecimento neste caso. Temos de usar método que estimule, não é? Que não só estimule, mas também que consigam problematizar. E é nesta dinâmica de estimulação, de problematização, que nós vamos ter um passo à frente do aluno, não é? E o professor tem que saber combinar os métodos, não é? Porque muitas vezes parece que o professor quer transportar os métodos do ensino presencial para o ensino à distância. Portanto, o professor tem que ser muito bem treinado, conhecer essas metodologias, esses métodos de comunicação, não é? E depois, dentro deste domínio, eu tenho que ter a capacidade de pré-alimentar a minha condução, a minha tutoria, no caso, não é? O que é que isso significa? Eu acho que já falei antes disso. Significa, o aluno fez uma participação, eu vi que ele está fora do contexto, eu tenho que intervir, eu tenho que alimentar isso. Eu tenho que tentar mostrar que, olha, nós estamos a ir por este caminho aqui.
responder às mensagens, olhar as necessidades particulares de cada aluno. E nós tentarmos, como falei há pouco tempo, de olhar o aluno no seu próprio contexto. No seu próprio contexto. E dentro deste, nós temos os meios de comunicação. Temos o material impresso, etc. Eu acho que estou a levar muito tempo, não é? Bom, espero que o doutor Bator não me corte. O material impresso é fundamental. Se for o caso, não é, do ensino à distância que usa esta modalidade de material impresso. Só que este material impresso tem que ser muito bem preparado. Não você mandar um livro, dizer, vão ler esse livro, depois tragam, façam os vossos resumos. Não é assim. Eu tenho que ter uma série de metodologias muito bem claras, ações metodológicas claras. Eu tenho que mostrar o conteúdo, não é? Um conteúdo, qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar. Eu tenho que orientar como é que esse conteúdo deve ser tanto trabalhado. E depois tudo isso tem que desaguar na questão da contextualização, sem esquecer esta contextualização, olhar o aluno, não de forma isolada, mas de uma forma, olhando outras dimensões políticas, sociais, culturais, etc. Não é aquilo que nós chamamos de transdisciplinaridade. Como apresentar esse material? Tem muitas maneiras de apresentar, não existe só uma forma de apresentar. Eu não vou falar muito aqui. Tanto o material pode ser em livros, por exemplo, pode ser apresentado tipo um jornal, uma revista, depende. Mas o importante é que esse material seja de qualidade, por exemplo, se for material impresso, seja de qualidade, que não provoque um desânimo no ato da leitura. O material impresso, ele é importante, sim, é importante, porque é lá onde aparece toda a informação. Tudo que eu quero vou clarificar tudo aquilo que deve ser feito pelo aluno, não é? A questão da avaliação também, todos esses elementos serão colocados no material impresso. E depois temos os meios de comunicação, que é o computador. O computador é um dos meios muito importantes nessa questão do ensino à distância, só que também o computador eu tenho que saber usar, tenho que saber explorar todas as potencialidades que pode nos dar o computador, claro, ligado à internet, não só o computador sozinho. Tenho que explorar, combinar elementos de interação, porque combinando esses elementos, o ensino à distância, ele pode se mostrar, pode nos trazer uma alta qualidade. E um dos elementos, uma das propostas que fazem atualmente para que o ensino à distância tenha, de fato, produza digamos, produtos bons, é a questão da participação. Aqui é um problema. Nós temos níveis de participação. Alguns autores, eles partem em três. Temos a participação, por exemplo, reativa. Eu, sinceramente, através da minha experiência, aquilo que mais se vê, por exemplo, no contexto moçambicano, alguns exemplos, não quero generalizar, aquilo que se nota de forma clara é a participação reativa. O que é isso de participação reativa? A participação reativa, o aluno, quando entra na plataforma, ou então ele se depara com o material impresso, tem uma questão, que é uma questão avaliativa, uma tarefa, etc., ele responde simplesmente aquilo que que foi colocado. Portanto, ele responde aquele estímulo. Portanto, na interação reativa, eu tenho estímulo-resposta. Portanto, é uma participação num nível ainda muito baixo, que, sinceramente, as instituições que trabalham com o ensino à distância devem tentar ultrapassar este tipo de interação. Agora, nós temos a interação proativa, que é aquela que seria uma
interação saudável, uma interação que depois nós teremos o produto, no caso o aluno, capaz de formular o próprio conhecimento. É aqui onde reside a questão da qualidade, não é? A questão da qualidade. E depois eu vou falar disso um bocadinho mais à frente, a questão da qualidade ligada a esta questão da participação, da proatividade, etc. E temos a interação mútua, que o professor André já falou, não é? O aluno que se depara com a plataforma, e ele vai ser influenciado, não é, pela plataforma, pelo conhecimento que lá existe. Ou seja, o aluno, ele recebe algo da plataforma e vai se beneficiar dessa. E o aluno, não é, dependendo da versão, por exemplo, quem usa o e-learning, dependendo da sua localização, ele pode adequar, não é, essa plataforma de acordo com o seu contexto. Portanto, temos também isso. E nós temos muitas vantagens desta educação à distância. E eu quero agora falar de avaliação, não é? Na avaliação, o professor Luca, que falou antes, já falou sobre a questão de tribunais, que hoje em dia as instituições do ensino superior transformaram-se em tribunais. Não é? E aqui na avaliação, eu quero falar que quando falamos da avaliação aqui, não estamos a dizer um julgamento definitivo ou dogmático que tem que, olha, isso já está determinado que você reprova ou você passa. Portanto, esta avaliação tem que ser feita como se fosse um diálogo, não é? Uma avaliação, um diálogo, que diz, olha, tem esse, aquele aspecto, tem esse e aquele aspecto, poderemos ultrapassar isto, etc. E esta avaliação tem duas partes. Temos a parte que tem a avaliação interna. Essa avaliação interna tem que ser feita dentro das instituições. As instituições devem ter a capacidade de dizer, olha, este elemento, aquele elemento, parece que não vai bem, então temos que cortar. Não uma avaliação prática, porque a avaliação na prática, depois eu vou falar a segunda parte, não é? Portanto, é isso, avaliação dentro das instituições, avaliações, por exemplo, formativa, que é aquela que tem que ser feita, não é? Que tem que ser feita ao longo do curso, cada unidade, cada semestre, não é? Depois temos a avaliação somática, que é uma avaliação que no fim, não é? No fim do curso, a gente tem que parar, olhar, não é? Como é que foi o aluno, como foi o professor, como é que é quais foram os problemas a ultrapassar, o que se acatou, o aluno, onde é que eu consegui, quais são os novos conhecimentos que eu adquiri, onde é que eu fiquei ainda estagnado, não é? São todos. E depois temos, por fim, a avaliação diagnóstica, que é, portanto, a associação dessas primeiras duas avaliações, não é? E isso é fundamental para as próprias instituições, porque é aqui onde elas vão conseguir ultrapassar alguns elementos negativos e ter instituições com ensinos à distância, e não só mesmo ensinos, talvez, presenciais, com essa tal da qualidade que se quer. Agora, quem é que determina essa qualidade? Como é que a avaliação, como é que a população, digamos assim, a avaliação externa, vai dizer se a instituição A, a instituição B, é de fato de qualidade? Através daquilo que se chama do fluxo de saída educacional. O que é isso? É o aluno. O aluno, quando sai de uma instituição, ele termina a sua formação. Ele é avaliado, sim, lá fora. É avaliado pela própria sociedade. E é aí onde as instituições vão ter a consciência da qualidade da própria instituição, do próprio ensino que eles oferecem. É ali. E aqui não tem que ter em conta a questão do contexto. Então, um aluno que é formado em medicina tem que ser capaz
de mostrar, não é? Depois a própria sociedade que de fato está ali formado e consegue solucionar pelo menos o maior número de problemas da população. Não as pessoas morrerem porque o médico não conseguiu diagnosticar o problema, não é? Porque são questões que acontecem. Termos profissionais que não sabem sequer lidar com os outros, trabalhar em equipa. As próprias universidades evitam, algumas universidades formam pessoas, depois evitam, não é, ingressar essas pessoas dentro da instituição. Por quê? Porque talvez tenha essa consciência. Portanto, a avaliação externa para as instituições é muito importante, porque é aqui onde está a qualidade, onde se mede a qualidade das instituições. E eu acho que isso devia se levar muito em conta, muito em consideração, para nós termos, de fato, esta mudança que nós queremos, termos esta questão de desenvolvimento, etc., não é? Como fala tanto a declaração de John Tien, não é? É muito clara. Com a educação, nós conseguimos ultrapassar muitos obstáculos, muitas barreiras. Uma delas é a própria pobreza, não é? Sem educação, acho que torna-se muito difícil. E dentro da avaliação, nós temos o papel do tutor, não é? O tutor é fundamental, o professor tutor é fundamental, a tutoria. Então, não se pode olhar com o olhar de quem está ali para fazer papel. Não, o professor tutor tem uma função fundamental na questão da avaliação, porque é ele que está constantemente em contato com os alunos, é ele que sabe onde é que este aluno, na sua participação, foi fraco, é justamente por isso que cada aluno tem que ter a sua ficha, tem que ser os bancos de dados, não é? Onde se registra cada evolução, cada passo do aluno. Portanto, tem que se levar em consideração as instituições que trabalham com essas questões, devem levar em grande consideração esta questão de tutoria, porque ajuda muito, não é, na questão de ultrapassar certos problemas, que se calhar no ato da elaboração do próprio projeto pedagógico não se teve em conta. Portanto, para terminarmos, tanto nesta minha apresentação, nós temos que levar a sério a questão do ensino à distância como uma das saídas para o nosso contexto moçambicano, para a universalização do ensino, para o acesso ao direito ao ensino. Temos de usar os meios que nós temos. Eu já estava a falar antes, citando os dados do censo de 2017, não é? Que 70% da população vive fora, vive nas zonas rurais. Portanto, para implementar-se em Moçambique o ensino à distância, neste caso, olhando todos os condicionalismos, o material impresso seria o melhor, não é? Enviar o material que as pessoas estudassem isto, não é? E depois tentar se ultrapassar a questão de se colocar professores que não têm pelo menos um bocadinho de treinamento neste ensino à distância, porque isso também é fundamental. O acompanhamento de um professor que já teve a experiência e do que nunca teve a experiência, só porque sabe talvez mexer, entrar na internet, etc. Ir à frente, ir orientar os alunos é diferente. Eu acho que vai confundir entre aulas presenciais e aulas tanto online, sessões online. Portanto, é isso, Moçambique ainda precisa, e nós sabemos muito bem que a distribuição em termos territoriais do ensino em Moçambique, principalmente o ensino superior em Moçambique, está de forma desigual. Talvez usar o meio aqui, esta modalidade de ensino à distância, para tentar atingir alcançar algumas zonas, alguns contextos que é impossível implantar ali, não é? O ensino, por exemplo, presencial, não conseguem aceder
as vagas, por exemplo, da UEM, etc. Portanto, essa seria uma saída. E certamente isso poderia ajudar, porque o ensino online, o ensino à distância, tem sim uma qualidade equiparada ao ensino presencial. Então, nós temos de tirar ultrapassar os preconceitos. E muito obrigada, professor Batoni, pelo este espaço que me foi concedido. E depois eu acabei saltando algumas coisas, etc. Vi que o meu slide, de fato, estava muito longo, mas algumas coisas podemos clarificar, talvez, ao longo das colocações, não é? Dos nossos participantes. E muito obrigado. terminar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, professora Laura Nhaulek, pela excelente apresentação. Quando combinamos a apresentação do professor, o professor Xavier e da professora Laura, encontramos uma clareza no funcionamento do sistema de ensino aberto à distância. E a professora Laura soube muito bem fazer de novo uma contextualização do IAD e fez de forma clara para todos percebermos. Trouxe uma abordagem que demonstrou mais ou menos a relevância do ensino superior aberto à distância para a sociedade e refletiu também sobre as limitações do fraco domínio ou do acesso às tecnologias de informação e comunicação em Moçambique para o desenvolvimento desta modalidade de ensino. E, além disso, trouxe um detalhe importante aqui para nós, está associado à barreira da língua, que pode ser um fenômeno que afeta na compreensão das matérias, no processo de ensino de aprendizagem. Finalmente, fez uma proposta das novas formas ou novos modelos podem ser usados para alavancar essa área de ensino aberto à distância. Nós acreditamos que o ensino aberto à distância é a educação moderna do futuro, é a solução atual, principalmente com a Covid-19 em 2019, começamos a perceber que realmente trata-se de uma solução que veio para ficar e devemos levar a sério. O ensino aberto à distância também é uma modalidade de ensino que tem a sua qualidade, tem a sua relevância no país e no mundo. A provocação que eu vou fazer para o professor André Xavier e igualmente para a professora Laura Nhaulek está associada aos debates que normalmente aparecem, algumas correntes que põem em causa a qualidade, põem em causa a relevância do ensino aberto à distância, principalmente aquelas correntes que são um pouco mais conservadoras, quando se trata da democraticidade do processo de ensino superior. E eles tentam levantar mais ou menos o medo da universidade ser capturada por parte de empresários e empresas que são detentoras de patentes de tecnologia. Ou seja, a universidade pode ser usada como uma espécie de barriga de aluguel para os empresários da área de tecnologia poderem vender e ganhar dinheiro. E esquecerem aquilo que é a missão original ou aquilo que são as obrigações tradicionais da universidade. Obrigações que o professor Luca Bussotti trouxe aqui na introdução, na área de investigação, extensão, o próprio processo de ensino. Qual é o risco de nós sermos capturados como universidade por parte de empresários se apostarmos cada vez mais no ensino aberto à distância e não monitorarmos o desenvolvimento deste processo? Essa é a questão que eu queria colocar para a professora Laura e o professor André Xavier, para refletirem o risco dessa área, por exemplo, ser capturada por empresários. Podemos começar com o professor André, depois vamos voltar para a professora Laura. Por favor, professor André. Boa tarde uma vez mais. A verdade é uma. Em qualquer setor há sempre risco. Como foi dito, as universidades privadas elas estão dependentes das propinas, que é para poderem continuar a existir de forma competitiva. O que ocorre? Os empresários buscam lucro e querem reduzir os custos até onde for possível para assegurar o lucro. Como é que nós podemos reduzir esta captura por parte do setor empresarial? Primeiro, existe o próprio governo, que através das
das autoridades reguladoras tem a missão de verificar a qualidade dessas instituições. A professora Laura frisou essa questão da avaliação externa e se essas instituições ou autoridade reguladora não fizer o seu trabalho como deve ser, aí o risco é maior. Este é um aspecto. O outro aspecto é a nível interno. Cada instituição, através do corpo docente, se o pessoal docente estiver altamente qualificado, tiver compromisso com a educação, nós falamos aqui do tríplice no início, que é o ensino, pesquisa e extensão. Se houver esse compromisso por parte do pessoal docente, eu acredito que o dono ou o empresário, que é o dono daquela instituição, terá menos manobras para influenciar ou para capturar o próprio processo, o ensino superior, nesse caso. Só que aqui há um porém. Nós vivemos num país em que a relação contratual do setor privado, ela depende de manifestação de vontade. E, infelizmente, a lei não está muito a favor do trabalhador. A lei inclina-se mais para o setor empresarial. Mas todos nós acompanhamos o último movimento da CTA para influenciar a aprovação da nova lei de trabalho, que ainda não passou. Como é que quebra-se um trabalhador? Muito simples. Não está satisfeito? Procure melhor oportunidade. E vivemos num país em que as oportunidades são escassas. Então, acaba ficando uma voz silenciada. Os intelectuais acabam sendo silenciados. E o silêncio dos intelectuais é a festa. Penso que é nesse sentido que nós podemos reduzir a captura. A autoridade reguladora fazendo o seu papel e o pessoal docente investindo cada vez mais nestas três dimensões. Porque se não fizer isso, a captura vai acontecer. Obrigado. Obrigado, professora André. Vamos convidar também a professora Laura para interagir e poder intervir nesse assunto, nessa questão colocada. Sim, obrigada mais uma vez. Bom, doutor, eu acho que se nós olharmos outras experiências, não é, do ensino à distância, nós vamos tirar alguns exemplos, algumas experiências. Desde as primeiras experiências que foram feitas, mostraram primeiro que este ensino à distância é um ensino que vale a pena. Por isso que foi cada vez mais se substanciando-se, foi cada vez mais solidificando-se, criando-se legislações, etc. É verdade que toda mudança, ela ameaça, não é? Agora, olhar essas tecnologias como um perigo que pode colocar em risco as instituições do ensino superior, principalmente. Bom, doutor, eu acho que aqui vai depender muito como é que as instituições, não é? As instituições do ensino superior que vão adotar essa modalidade vão usar esses mesmos meios. Aliás, as escolas privadas também elas são particulares, não é? Nem por isso elas tiram o espaço às escolas públicas. O importante é que essas tecnologias sejam postas, sejam usadas, de fato, para a formação, para a educação, para o ensino.
tanto que não seja confundido entre os lucros em si, não é? A tecnologia em si, não é, como tal, e a própria ação educativa. Portanto, nós temos que separar. Aqui, a questão dos meios tecnológicos, elas devem ser usadas como um meio, não é? Como um meio que pode ajudar. E isso aí eu acho que vai depender muito das instituições que vão adotar isso, do próprio projeto, não é? No ato da elaboração do projeto pedagógico, como é que os professores vão usar isso, portanto, não misturar essa questão tecnológica em si com a ação educativa, mas olhar esses instrumentos, esses meios, como facilitadores, como aqueles que podem potenciar, no caso de Moçambique, universalizar a própria educação, dando acesso, eu já falei várias vezes, acesso ao direito à educação aos moçambicanos. Portanto, eu acho que é isso, que de fato eles podem estar atrás dos lucros. Sim, são empresas, eles precisam de lucro, precisam ter suas vantagens econômicas, não é? Mas isso também vai depender muito como é que as pessoas vão usar, vão utilizar. Aliás, o que acontece com Facebook, acontece com YouTube, outras plataformas, só quero fazer uma comparação. Há quem vai no Facebook, não é? E lá tira um conhecimento, mas há quem vai lá, perde 2 horas, 3 horas, sai lá, ainda mais vazia do que entrou lá em termos de conhecimento. Há quem vai no YouTube, tira um certo conhecimento lá, usa o YouTube como um mecanismo, né, como um meio para ter uma certa informação, para ter uma informação, e não como tal. Bom, eu acho que tem muitas voltas, mas eu acho que precisamos aqui olhar esses dois polos como polos que podem, sim, trabalhar juntos, mas sem misturar as suas tarefas, não é? Um pode se beneficiar do outro sem tirar aquilo que é a sua essência. E eu acho que é isso que as instituições devem terem consciência disso e não se deixarem levar, obviamente, com as empresas empresas tecnológicas que se calhar podem usar as universidades para publicitar ou então influenciar o próprio ensino, etc. Bom, é mais ou menos isso, doutor Batone. Obrigada. Muito obrigado, professora Laura, e obrigado, professor André, por esclarecerem essa questão que muitas das vezes tem sido uma questão problemática para podermos refletir um pouco em torno desse assunto. Vamos ler aqui uma contribuição da participante Naima Eneitivane. Ela diz que os temas apresentados aqui são de grande valia para todos nós e, do ponto de vista dela, a relação em relação ao ensino à distância, falta comprometimento pelas partes, professor, aluno, nesse caso tutor, aluno ou estudante, ao nos fazermos a seguinte questão: o que quero é conseguir responder, aí sim, veremos o quão o ensino à distância tem a mesma qualidade que o presencial. O compromisso do aluno e do professor é importante. Então, ela tenta demonstrar aqui que o compromisso das partes interessadas, os stakeholders no processo de ensino-aprendizagem é fundamental. E destaca também que o grande martírio é a capacitação dos tutores, docentes, professores nesse modelo de ensino, e aí sim temos que acertar algumas mudanças e pararmos de estar na zona de conforto. Esta é a contribuição da caríssima Naima Eneitivane. E agora já estamos no fim do nosso evento. O professor André Xavier também vai se preparar para dar as últimas considerações e a professora Laura vai fazer o encerramento especial, pois é a única mulher, como ela diz, é a única mulher que está aqui a representar o lado feminino do ensino superior. Vamos passar a palavra para o professor André Xavier. Por favor, professor, tem a palavra. Muito obrigado. Penso que é uma oportunidade boa para todos nós, como
e acredito eu que esta seja uma oportunidade que se multiplique em outras oportunidades. Nós estamos sempre aqui para poder conversar e poder interagir, trazer um pouco daquilo que nós conseguimos espreitar e acreditamos que faz parte da ciência. Obrigado. Obrigado, professor André. Vamos passar a palavra à professora Laura para últimas considerações. Muito obrigada por essa oportunidade, não é? E eu achei uma iniciativa ímpar, porque se precisa debatermos esses assuntos, tentarmos olharmos os problemas que estão no nosso dia a dia e tentarmos contribuir nós como professores, nós como cidadãos, nesse crescimento do nosso país, porque todos nós temos esse papel, temos essa tarefa de ajudarmos ao desenvolvimento. Esta é uma das formas. E ao debate, agradeço imensamente pelo seu trabalho, pela sua condução. Foi um trabalho louvável. E agradecer também a nossa ouvinte que acabou de intervir aqui, que deu uma contribuição. E muito obrigada, desculpa, professor Baton, ter falado talvez do que devia. E obrigada e até sempre. Nós é que agradecemos, professora, pelas contribuições valiosas que deu para o tema e para esta palestra. Agradecer também a participação de todos e enviar no chat o e-mail para podermos fazer a partilha dos slides, para podermos ter acesso à informação que foi discutida aqui nesta sessão. E, além disso, depois de amadurecermos os textos científicos, no próximo ano já poderão ter o convite para o lançamento do livro, que com certeza poderá ser partilhado também online. Então, podem usar o e-mail e fazer o envio de uma mensagem para solicitar o material que foi apresentado aqui pelos nossos oradores. Agradecer também pela contribuição valiosa da professora Laura, aqui, que trouxe muita informação útil sobre o ensino à distância. E agradecer também pelas sábias contribuições do professor André Xavier sobre o processo do ensino à distância. E muita força, bom trabalho para todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, bom trabalho. Até a próxima.